Você vai ao mercado e acha que vai comprar arroz, feijão, leite, mas mal percebe que cada produto já vem com uma etiqueta invisível, o imposto embutido. É quase como se o governo tivesse contratado uma equipe secreta de ladrões silenciosos que passam pelas prateleiras e pegam seu dinheiro antes mesmo de você chegar ao caixa. Cada centavo gasto em comida básica é, na verdade, uma contribuição involuntária para um sistema que promete proteger, mas na prática só pesa no seu bolso. E o pior, você nem vê direito para onde vai esse dinheiro. É irônico pensar que a própria necessidade de se alimentar se transformou em um luxo tributado. Os impostos indiretos são aqueles que você nem percebe quando compra. Diferente do imposto de renda, que aparece no extrato, esses impostos se escondem dentro do preço final. O pão que você come, o leite que você bebe, o arroz que cozinha, todos carregam uma pequena fortuna em tributos que financiam desde infraestrutura deficiente até gastos públicos questionáveis. E enquanto você pensa que está pagando pelo alimento, está, na verdade, financiando uma teia complexa de cobranças que parecem intermináveis. O efeito disso é que produtos básicos, que deveriam ser acessíveis, ficam progressivamente mais caros. Uma compra que custava R$ 50 há alguns anos hoje pode facilmente passar de R$ 100, sem que você veja um aumento direto no salário ou na qualidade do serviço que o imposto deveria proporcionar. E é aí que entra a cruel ironia. Você trabalha, paga impostos, compra o básico e ainda sente que está no vermelho. E não é só a inflação que eleva o preço das coisas. O imposto embutido funciona como uma inflação silenciosa, disfarçada, que ataca sem que percebamos. Cada refeição se torna uma decisão estratégica. O que você precisa, o que consegue pagar e o que vai abrir mão. É como se cada compra fosse um mini-teste de sobrevivência econômica, onde o prêmio é apenas não sair do mercado com a sensação de ter sido saqueado. Enquanto isso, grandes empresas e o próprio governo se beneficiam desse sistema sem que você tenha qualquer poder real de decisão. A carga tributária sobre produtos essenciais é invisível, mas a consequência é imediata. Seu dinheiro diminui mais rápido do que você consegue trabalhar para ganhá-lo. E tudo isso só para manter um sistema que promete segurança, mas entrega despesas silenciosas. A triste constatação é simples. Viver no Brasil custa caro, mesmo para comprar o básico. E o cidadão comum é quem paga o preço mais alto. Não apenas em dinheiro, mas em paciência, estresse e frustração diária. Você abre a geladeira, olha para o arroz, o feijão, as frutas e pensa: isso deveria ser barato, afinal é básico. Mas mal sabe você que cada item já carrega consigo uma pequena fortuna invisível em impostos. É como se cada alimento viesse com um selo secreto dizendo: obrigado por financiar o sistema enquanto tenta apenas se alimentar. A ironia é cruel. Quanto mais essencial o produto, maior a chance de estar recheado de impostos embutidos. Comer, algo que deveria ser simples e natural, se transformou em um ato estratégico de sobrevivência econômica. O efeito disso não é apenas sentir o bolso mais leve na hora de pagar. Ele se espalha silenciosamente pela vida do cidadão. Você compra frutas para manter a saúde, mas paga mais caro do que deveria. Compra arroz e feijão para alimentar a família, mas cada centavo vai em parte para sustentar gastos do governo e tributos que nem sempre resultam em serviços eficientes. A comida, algo vital, se torna um luxo acessível apenas àqueles que podem pagar sem pensar. Quem vive com salário mínimo sente isso na própria pele, todos os dias. E não para por aí. Cada aumento no imposto sobre alimentos desencadeia uma reação em cadeia. Transportadoras repassam custos, produtores aumentam preço e o supermercado apenas adiciona mais uma margem. No final, você paga por impostos sobre impostos, sem perceber, enquanto a explicação oficial parece sempre um jargão complicado que ninguém entende. Comprar o básico virou um desafio tático. Escolher entre qualidade, quantidade ou preço. Nem sempre dá para ter os três.
Além disso, o imposto invisível transforma escolhas simples em dilemas financeiros. Você quer comprar fruta fresca ou fruta congelada? O imposto muda o preço, mas não muda a necessidade. Cada refeição, cada lanche, cada ingrediente básico tem seu custo duplicado pelo sistema tributário. E o mais cruel, você trabalha, se esforça, tenta economizar, mas ainda paga mais por aquilo que deveria ser simples. Enquanto isso, a sensação de injustiça cresce. Você vê produtos de luxo ou itens supérfluos com preços astronômicos sendo vendidos com impostos relativamente menores sobre a margem de lucro. A lógica é absurda. Precisa-se penalizar o básico, porque é necessário, mas os itens de conforto muitas vezes escapam do mesmo peso. É um sistema que recompensa quem consome luxo e pune quem consome necessidade. No fim, o imposto embutido na alimentação é silencioso, mas implacável. Cada refeição, cada compra, cada café da manhã se torna uma prova de paciência e resistência econômica. Comer bem e barato deveria ser natural, mas no Brasil, até sobreviver é um ato de resistência contra a ironia de um sistema que faz o cidadão pagar caro por aquilo que é essencial para viver. Você vai abastecer o carro e pensa: ok, gasolina sempre foi cara, é normal. Mas a verdade é que o preço do combustível no Brasil é uma aula prática de como o cidadão comum financia o sistema sem nem perceber. Cada litro que você coloca no tanque carrega impostos sobre impostos, como se você estivesse pagando pelo transporte do combustível, pelo governo e ainda por uma pitada de ironia. Você trabalha para viver, mas vive para pagar cada vez mais caro pelo combustível. O imposto sobre combustível é tão invisível quanto cruel. Ele impacta diretamente a vida do cidadão, muito além do tanque. Transporte público, delivery, fretes, preço de alimentos e produtos em geral, tudo sobe porque o combustível está caro. Não é exagero. O aumento do imposto no combustível se reflete instantaneamente em todos os setores, mas o cidadão não ganha nada em troca que justifique o preço absurdo. É como se cada litro fosse um teste de paciência econômica. E ainda tem mais. A gasolina, o diesel e o etanol não sofrem apenas o impacto do imposto, mas também da política de preços que privilegia lucro de grandes empresas e arrecadação do governo. Quem dirige, quem usa transporte para trabalhar, quem depende de qualquer logística paga a conta, muitas vezes com uma fatia do salário dedicada só para manter o carro ou a moto na rua. E o pior, esse mesmo imposto que pesa no bolso não garante qualidade nas estradas, segurança no transporte ou eficiência no serviço público. Você paga caro e ainda sofre com a precariedade do que deveria ser melhor. O efeito dominó é implacável. Um aumento no preço do combustível impacta o preço de alimentos, porque caminhoneiros e transportadoras repassam o valor para o consumidor final. Produtos que deveriam ser acessíveis ficam mais caros. E a sensação é de que o sistema inteiro foi projetado para espremer cada centavo do cidadão. O imposto deixa de ser uma contribuição para se tornar um fardo invisível que aparece somente no momento de pagar a conta. E enquanto você paga cada litro de combustível como se fosse ouro líquido, grandes corporações e o próprio governo celebram. O cidadão comum financia o transporte, os lucros privados e, ao mesmo tempo, a própria infraestrutura que deveria tornar o serviço mais barato. A ironia é cruel. Você trabalha, paga impostos embutidos e ainda sofre para mover sua vida de um ponto a outro. No fim, abastecer o carro virou um exercício de paciência e planejamento financeiro. Cada litro que entra no tanque é mais do que combustível. É uma contribuição involuntária para um sistema que não garante retorno justo. E assim, a simples necessidade de se deslocar se transforma em uma pena diária, paga com suor, dinheiro e frustração, tudo embutido no preço que você nem percebeu ao olhar a bomba. Você entra em uma farmácia ou supermercado e pensa: vou comprar o básico. Mas aí a conta chega e você percebe que nem tão básico assim é barato. Produtos de higiene, remédios, roupas simples,
Tudo carrega impostos embutidos que transformam necessidades em luxos inesperados. É como se o sistema dissesse: você quer viver? Então prepare-se para pagar caro. A ironia é amarga. Quanto mais essencial o item, mais caro ele fica, e mais você sente o peso da burocracia tributária. Cada shampoo, cada pacote de fralda, cada analgésico que você coloca na cesta parece inofensivo. Mas no momento do caixa, o preço final revela a cruel realidade. Você está pagando pelo produto, pelos impostos sobre ele e ainda por tributos que financiam serviços que muitas vezes não funcionam como deveriam. É um ciclo invisível, silencioso, que tira dinheiro do seu bolso sem dar nada em troca. Comprar o básico se tornou um ato de paciência e cálculo. Escolher o que comprar, quanto levar e quanto está disposto a perder em impostos. O efeito é devastador para quem tem salário limitado. Produtos essenciais são adquiridos em menor quantidade. Marcas mais baratas são escolhidas por necessidade, e a sensação de injustiça cresce a cada compra. O imposto embutido parece invisível, mas aparece em cada decisão. Você paga mais para garantir que a família sobreviva, enquanto grandes empresas lucram com sua necessidade. É um sistema que premia quem pode pagar e pune quem precisa sobreviver com menos. E não pense que só o consumidor sente o peso. Pequenos comerciantes também sofrem. Repassam impostos para manter o negócio funcionando, mas não conseguem reduzir o preço final. O resultado? O cidadão comum paga caro. O pequeno comércio mal sobrevive. E a desigualdade se perpetua. Tudo graças a um sistema de tributação que prioriza a arrecadação sobre a acessibilidade. O paradoxo é cruel. Produtos que deveriam ser básicos e acessíveis se transformam em luxos disfarçados. Comer, vestir-se, cuidar da saúde, tudo que é essencial, custa muito mais do que deveria. O cidadão comum paga o preço, literal e figurativamente, enquanto a promessa do sistema é apenas ilusória. E no fim, o impacto se reflete no cotidiano. Menos variedade, menos qualidade, escolhas restritas. O imposto invisível não apenas eleva o custo, mas limita a liberdade do cidadão de consumir o que realmente precisa. Cada compra de um produto essencial é, portanto, um lembrete de que viver no Brasil não é apenas caro, é um exercício diário de paciência e resistência, financiando um sistema que transforma necessidades em luxos e direitos em privilégios distantes. Você compra um pacote de arroz pensando: é só comida. Mas mal sabe que cada centavo que sai do seu bolso desencadeia uma reação em cadeia que afeta absolutamente tudo na sua vida. O imposto embutido é silencioso, invisível, mas implacável. Ele não só encarece alimentos, como aumenta o preço do transporte, da entrega de produtos, do lazer, dos serviços básicos. É como se cada pequena compra estivesse conectada a um dominó gigante que cai sobre o bolso do cidadão comum, uma peça de cada vez, sem trégua. O efeito dominó começa no produtor. O imposto encarece matérias-primas e insumos. Caminhoneiros e transportadoras repassam o aumento para os supermercados, que por sua vez repassam para você. Cada serviço depende de transporte. Cada produto depende de logística. Até aquele pacote de biscoito que você compra como distração carrega a marca silenciosa da tributação. Você paga não apenas pelo alimento, mas também por um sistema que transforma a necessidade em luxo. E enquanto você sente seu dinheiro evaporar, o governo e as grandes corporações comemoram. O cidadão comum financia tudo: infraestrutura precária, logística ineficiente, lucros privados e ainda a própria máquina administrativa que, ironicamente, muitas vezes não entrega qualidade. É um ciclo interminável. Você paga mais, mas não necessariamente recebe mais. O imposto deixa de ser uma contribuição para se tornar um fardo invisível, sentido a cada compra, mas difícil de rastrear. O efeito dominó também impacta escolhas cotidianas. Você precisa decidir entre qualidade e preço, entre quantidade e necessidade. Produtos essenciais ficam mais caros e as pessoas mais pobres sentem esse peso de forma exponencial.
É o paradoxo cruel de um sistema que deveria garantir acesso e justiça, mas cria barreiras invisíveis, fazendo o cidadão comum pagar caro para sobreviver e, ao mesmo tempo, sentir que está sempre no limite. E enquanto isso, o mercado continua seu ciclo de lucro. O imposto embutido, que deveria servir para fortalecer a economia ou melhorar serviços públicos, na prática, atua como uma cobrança silenciosa sobre quem menos pode pagar. Cada compra se torna uma prova de paciência e resistência, e a sensação de injustiça cresce a cada vez que você percebe que está financiando um sistema que não garante retorno proporcional. No fim, o efeito dominó do imposto invisível é a cruel realidade de viver no Brasil. Cada produto básico, cada litro de combustível, cada serviço essencial carrega uma pequena bomba tributária pronta para explodir no bolso do cidadão comum. E você paga caro, mesmo quando tudo o que queria era apenas viver com dignidade. A ironia é clara: sobreviver custa caro e ninguém parece notar. Você achou que a pior parte já tinha passado? Pense novamente. Depois de enfrentar preços absurdos em alimentos, remédios, combustíveis e produtos essenciais, vem a ironia final. Você está pagando caro para sustentar o próprio sistema que deveria protegê-lo. Cada centavo que sai do seu bolso contribui para manter estruturas que muitas vezes não funcionam, enquanto você luta para sobreviver ao preço da própria sobrevivência. É um ciclo cruel e silencioso, onde o cidadão comum é sempre o mais penalizado. Enquanto você trabalha, planeja, corta gastos e faz malabarismos para fechar o mês, grandes empresas e o governo celebram. O imposto embutido transforma cada compra em uma contribuição involuntária para a manutenção do status quo. Produtos que deveriam ser acessíveis, que deveriam alimentar e suprir necessidades básicas, tornam-se instrumentos de um sistema que lucra com a própria dificuldade das pessoas. A ironia é brutal. Você paga caro, mas não tem retorno proporcional. E não pense que isso é apenas sobre dinheiro. Esse ciclo cria consequências invisíveis: frustração, estresse, escolhas limitadas, sensação de impotência diante de um sistema que parece invisível, mas domina todos os aspectos da vida cotidiana. Cada litro de gasolina, cada pacote de arroz, cada caixa de remédio não é apenas um gasto. É um lembrete constante de que, no Brasil, sobreviver custa caro e que o preço que você paga vai muito além do valor impresso na etiqueta. O mais cruel é que essa cobrança silenciosa é injusta. Quem menos tem, paga mais. Enquanto os mais ricos têm capacidade de absorver o impacto dos impostos embutidos sem mudar seu estilo de vida, o cidadão comum sente na própria pele cada centavo a mais, cada aumento, cada reajuste disfarçado. Comprar o básico virou um ato estratégico, cheio de cálculos, renúncias e frustrações. A liberdade de escolher é limitada pelo preço que você mal consegue pagar. No final, pagar caro no mercado não é apenas sobre produtos, é sobre sobrevivência, paciência e resistência. É um lembrete diário da desigualdade silenciosa que o sistema cria, do peso invisível que recai sobre quem mais precisa. E a ironia maior: você trabalha para viver, mas grande parte do que ganha vai embora antes mesmo de garantir que você e sua família tenham o que é essencial. Cada compra é, portanto, um ato de resignação, um tributo silencioso a um sistema que transforma necessidades básicas em luxos e direitos em privilégios. E enquanto isso, a sensação amarga permanece. No Brasil, pagar caro pelo básico não é exceção, é regra. E o cidadão comum que apenas quer viver é quem mais sente o peso dessa cruel realidade.